Leiamos. No meu tema diz assim, na minha epígrafe, que é essa letra bem grande de cima: o Evangelho em Samaria. Obrigado, irmão Antônio. Diz assim, igreja, ó. Também Saulo consentia na morte dele. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram espalhados pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os trancava na prisão. Os que, porém, andavam espalhados, iam por toda parte, pregando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente praticara naquela cidade a feitiçaria. Algumas versões dizem artes mágicas. Iludindo o povo de Samaria, dizia ser um homem importante. O povo dizia que ele era muito importante. E todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os havia enganado com a sua mágica. Aleluia. Quando, porém, Filipe lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Amém, igreja? Amém. Meus irmãos, eu quero tomar por base esse texto desta noite, que eu li com a igreja, e eu quero dar um tema para esta reflexão. E o tema dentro desse texto que Deus me deu é este: benefícios que o Evangelho traz. Por favor, repita comigo: benefícios que o Evangelho traz. Queridos, se nós fôssemos aqui enumerar ou falar em ordem crescente sobre os benefícios que o Evangelho traz, a noite seria pouca. Íamos virar pela madrugada, ia passar amanhã o dia todo, ou seja, olha lá, se não fosse quase um mês aí, não acabasse ainda. Porque a verdade é essa: são inúmeros os benefícios que o Evangelho nos traz. Mas dentro desse texto que eu li com a igreja agora, eu quero trazer somente alguns benefícios que vai servir de edificação para a minha e para a sua vida. Amém, meus irmãos? Queridos, olha o texto, por favor. Deixa eu só situar os irmãos primeiramente, para os irmãos poderem entender a situação aqui. Meus irmãos, o contexto desse texto é um contexto de perseguição. O povo de Deus, a igreja do Senhor, está aqui passando por uma perseguição. Aleluia. E na ocasião aqui, quem está a liderar a perseguição é Saulo de Tarso, que no capítulo 9 vai se converter e vai ser chamado agora de Paulo, né? Ele pediu para ser chamado de Paulo. Ali o Senhor o derriba por terra e ali o Senhor o converte. Mas no capítulo 8, no 7 e no 8, o apóstolo Paulo está consentindo na morte de um dos diáconos, por nome Estevão. Estevão aqui está sendo apedrejado. E enquanto Estevão está sendo apedrejado, né, diz a Bíblia Sagrada que o Paulo, ou o Saulo ainda aqui, ele está segurando as roupas daqueles que estão apedrejando a Estevão.
E ali acontece uma grande perseguição na igreja, ou sobre a igreja, que está em Jerusalém. De maneira que eles são dispersos, com exceção dos apóstolos. Mas os demais são dispersos. Só que tem uma vantagem. Qual é, irmão Giovanni? Eles não vão saindo à toa. Eles vão saindo de cidade em cidade, mas vão pregando a palavra do Senhor. Porque o crente é assim, irmãos. Aonde o crente vai, o servo do Senhor vai, a serva do Senhor vai, ele testemunha de Cristo Jesus. Uma certa vez, há quase um ano atrás, eu inventei de fazer um passeio com a Rosângela, lá pro lado de Parana. Ia tomar banho de praia nesse dia com a Rosângela, e lá ia ser um dia de bênção. Meus irmãos, nesse negócio de tomar banho de praia, foi o dia que eu mais trabalhei para Jesus, irmãos. Enquanto eu estava lá, esperando sair lá no almoço, lá veio o pastor lá do campo, que é o pastor, esqueci o nome dele agora, mas vou lembrar já já. Ele chega, irmão Giovanni, eu sei que eu vim dizer que você gosta de orar e ora por libertação. Rapaz, de vez em quando, pois vamos ali, rapaz, tem um negócio para tu resolver ali em nome de Jesus Cristo. Aí lá vai orar por um irmão que estava com depressão, não queria mais dirigir igreja. Aí quando eu voltei, a Vitória, aqui hoje a noiva do meu filho, adoeceu. Aí lá vamos levar a Vitória para o hospital e lá falar de Jesus. Irmão, foi um dia de pregação de Jesus. Meu Deus. Aonde o crente vai falando de Jesus. Amém? Amém? É desse jeito, pode correr não, porque as portas vão se abrindo. E aqui nesse texto também que eu falei com a igreja agora, aconteceu mesmo. Eles foram dispersos, mas aonde chegava, falava do Senhor Jesus. Esse texto que eu li com a igreja agora recente, vai falar do Filipe, ou um dos 7 diáconos chamado Filipe. E Filipe, ele desceu para onde? Para Samaria. E ali ele começou a pregar a pessoa de Cristo Jesus. E enquanto ele pregava, diz a Bíblia, que as multidões prestavam atenção de duas maneiras, como pastor, ouvindo e vendo os sinais que Filipe fazia no nome de Cristo Jesus. E esses sinais que Filipe fazia é os benefícios que eu trago para a igreja desta noite. Amém? Vamos para o texto aqui em nome de Jesus Cristo. Os irmãos falam, mantenha a Bíblia aberta para os irmãos poderem entender legal aí. Olha o versículo 7, por favor, versículo 7. O 6, ó. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha o primeiro benefício que o Evangelho traz. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham e saíam gritando. Diga comigo, o Evangelho de Jesus Cristo traz libertação. Eita, Jesus bom. Você está diante de um homem nesta noite que faz parte de uma família que recebeu este Evangelho. E este Evangelho entrou na minha casa com libertação. Eu via o meu irmão endemoniado, cheio de cão, da cabeça aos pés. Porque um homem na sua mentalidade normal, ele não vai chamar policial para briga. Mas cheio de cão, ele dizia, vocês são um bando de frouxos. Vem me prender. Por que não vem de um por um comigo na mão agora? Não temia. Endemoniado. Se dissesse com ele, vamos brigar, só se for agora. Brigava, cheio de cão, com 3 caras, de faca. Era meu irmão. Mas só que o maior chegou na minha casa. O maior chegou em minha família. Eu estou pregando para a igreja nesta noite uma palavra viva e eficaz. Aleluia. Não estou aqui inventando, não estou aqui parafraseando coisas, não. Eu estou pregando o que eu vivi e estou vivendo. O meu irmão foi liberto de um bocado de demônios. Glória a Deus. E hoje o meu irmão serve a Deus na cidade lá em Fortaleza. Glória a Deus. Aleluia, Jeová. Porque Jesus liberta. Aleluia. Escreveu João na sua primeira carta. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer
todas as obras do diabo. Diga é todas. Diga é todas. Fala é todas. É toda a obra do diabo. Aleluia, Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Samaria aqui hoje, Samaria aponta para a minha vida no passado. Como é que eu vivia no passado? Como é que você vivia no passado? Era influenciado. Se não fosse um possesso, era um setado ou uma setada. Por quê, pastor? Porque o inimigo lhe setava e você lhe obedecia. Era assim ou não era? Pastor, eu não era endemoniado não, mas de vez em quando me dava as coisas eu fazia o que não devia. Era o inimigo levando. Mas só que Jesus chegou na minha casa, chamado meu coração, e teu coração, e ali me libertou e te libertou. Aplauda ele por isso, aplauda. Você hoje é um liberto. Hoje eu sou um liberto, porque ele fez isso na minha e na tua vida. Oh, aleluia. O evangelho do Senhor Jesus traz libertação. Diz a Bíblia que muitos espíritos imundos tinham nas pessoas. Olha, não todos. Alguns que tinham espíritos imundos eram libertos. E tem um detalhe: o demônio saía gritando. Irmãos, o diabo só opera enquanto Jesus não chega. O diabo operou na vida do gadareno, lá de Gadara, só até o momento que Jesus chegou. Porque depois que Jesus atravessou o mar Galileia, que chegou lá, Aleluia. o homem que vivia, andava nu o dia todo, gritando, morava em sepulcro, no seu corpo tinha uma legião de demônios. Mas quando Jesus colocou os pés naquela cidade, ele já veio se prostrando diante de Jesus e dizia o seguinte: que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele conheceu Jesus na mesma hora. E ali Jesus mandou que os demônios fossem embora. Os irmãos conhecem a história todinha. Havia ali mais de 2.000 porcos ali comendo. Pediram para entrar nos porcos, morreram afogados. Mas aquele homem foi liberto. Porque o benefício que eu trago para os irmãos, o primeiro é esse. Qual é o primeiro, pastor? O primeiro benefício é a libertação. Samaria vivia presa, muitos endemoniados, mas Jesus chegou libertando. Aleluia. O nosso presbítero Maçã leu nessa noite. Lembra da leitura? Lembra da leitura? Que as pessoas traziam nessa Maçã pessoas possessas, endemoniadas, e todos Jesus libertava. Assim com a mão, por favor. Você é crente, levante a mão. Como servo do Senhor, chamado a pregar a palavra do Senhor, eu profetizo em nome de Jesus libertação para a sua vida, se tiver alguma coisa, que eu creio que não tenha não, e para a sua família. Hoje Jesus liberta. Se tiver ação maligna, se tiver seta do diabo, qualquer coisa, Jesus chegou na casa e ele chegou para libertar, para agradar o céu. Aplauda ele, por favor, igreja. Diga: o primeiro benefício do evangelho é a libertação de espíritos imundos. Qual é a segunda, pastor? Olha a Bíblia aí, deixa a Bíblia aberta, para não ter erro. E muitos paralíticos e coxos eram o quê? Curados. Versículo 7, a parte B aí, a parte C lá embaixo, ó. Eu vou, por se não puder acompanhar, eu vou repetir para os irmãos acompanhar, ó. Os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham, gritando. Segundo benefício do evangelho. E muitos paralíticos e coxos eram o quê? Curado. Diga comigo: o evangelho traz cura para o meu corpo. Eita, hoje tem, viu? Quer fazer eu? Das presbítero? Quer fazer Jesus. Dentro da palavra pregada hoje, eu vou orar por sua vida em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Hoje tem libertação para a sua família,
E se você precisar para você também. E hoje tem mais o que, pastor? Hoje tem cura para o teu corpo físico. Viu? Aleluia. Eu costumo dizer isso para os irmãos, o quê? Um testemunho vivo. Queridos, quem me ouve diz amém. Estão comigo aqui? Amém. Amém, né? Irmãos, eu tenho dentro de casa um testemunho vivo de cura. Oh, glória. Está lá em casa viva a minha mãe, igreja. Os médicos deram 3 meses de vida só, cuidando de uma hepatite, e quando foi ver a tuberculose, no ano de 98 mais ou menos. Aleluia, Deus. Aí quando chegou lá em Teresina do Piauí, o médico disse assim: vamos fazer os exames, vamos! Eu tenho hepatite, doutor, vamos ver se é isso mesmo. Tuberculose, Glória a Deus. em um estado já quase que irreversível. Minha senhora, disse o médico para minha mãe, o pulmão direito não vale mais nada. O esquerdo é pela metade. Trocando em miúdos, minha senhora, se não houver um transplante, 3 meses de vida. Minha mãe, eu estou falando da minha mãe. Aí a minha irmã aqui já crente, em Fortaleza. Minha filha, eu vou te ver. Por quê, minha filha? 8 anos que eu não vi a minha irmã, Mariana, aqui na Fortaleza. Tancredo Neves. Porque vou morrer. Já tem 8 anos que eu não lhe vejo. Eu tenho 3 meses de vida, eu vou correr para lhe ver, porque se eu vou morrer. Aleluia. Ela venha para cá, que eu vou lhe apresentar um Jesus que não é cura na terra. E a minha mãe chegou aqui, em 98, se não me engano. Aqui entregou a vida a Jesus Cristo. E aí, elas disse: minha filha, eu vou morrer. Uma certa vez, a minha mãe tossindo pelas madrugadas. Irmão, o crente tem que ser ousado, viu? A minha mãe já serviu o Senhor, já aceitou Jesus. Começou a andar por caminho do Senhor. Aí uma certa vez de madrugada, lá para as 3 da manhã, todo dia tinha uma tosse do inferno. Tossindo. A minha irmã um dia se zangou, cheia de Deus. Chegou lá e plantou as mãos nas costas da minha mãe. Satanás do meio dos infernos, doença do cão, sai da minha mãe agora em nome de Jesus, porque a minha mãe vai ter vida. Trocando em miúdos, passou os 3 meses, passou 6 meses, a mulher viva, bateu um raio-x, quando o médico olhou, aquela luzinha lá, que ele identificou: minha senhora, você tinha o que mesmo? Tuberculose. Minha senhora, os seus pulmões estão igual de uma criança de 8 anos de idade. Você não tem mais é nada. E está aí a mulher até hoje viva. Aplauda ele, dê glória a ele. Ele cura na terra. Cura. Agora tem um detalhe. Qual é o detalhe? Diga comigo: querer e o efetuar pertence a ele. Amém? Amém. A gente ora, a gente pede. Tá certo, igreja? A gente busca ao Senhor, a gente crê. Mas a vontade pertence ao Senhor. O que Jesus diz na oração no Getsêmani? Seja feita a tua vontade. Mas a oração da gente é que Jesus cure. A minha oração pelo pastor Agostinho aqui é para Jesus curar. Amém? Minha esposa está enferma também, é para Jesus curar. Jesus cura, não é assim? Jesus faz a obra. Agora o querer e o efetuar cabe ao Senhor fazer. Tem um detalhe, viu? O que é, pastor? Não tem distância, tá bom? Para ele. Eu acho que é João 2, se eu não me engano, João 2. Chegou para ele o oficial do rei: Senhor, desce comigo para Cafarnaum. Por quê? Meu filho está doente, está quase morrendo. Aí Jesus gosta de provar a gente de vez em quando, viu? Se você não vê esse sinal, vocês não vão crer, não. Aí vamos descer. Eita, mas Jesus gosta de quem desce. Quando você se humilha, Jesus dá maior valor. Oh, Senhor, desce depressa, antes que meu filho morra. O que é que Jesus diz? Vai! O teu filho vive! No outro dia, quando ele chegou lá, perto de casa, já veio alguém dizer: teu filho está vivo, rapaz. Teu filho não morreu, não. Que hora foi isso, homem? Foi ontem, às 7ª hora. Aí ele foi.
pois foi a 7ª hora, pois foi 1h da tarde que ele liberou a palavra. Teu filho vive. Levanta a mão para cima. Levanta a mão para cima, crente. Jesus nesta noite está liberando palavra de vida para a tua casa. É cura, é libertação, é transformação. Dê glória a Ele, aplauda Ele nesta noite. Eu dizia aqui na escola dominical hoje de manhã, escute isso, por favor. No mundo espiritual, quem está me ouvindo diz amém? Amém. Não tem distância. Viu? A distância é entre nós aqui, seres humanos, tá bom? Né? A gente viaja com LAN, né? Vai falar por WhatsApp, não é assim? Ou liga, não é assim? Facebook, por aí vai. Mas no mundo espiritual não tem distância. Jesus deu só uma palavra. Olha o texto, igreja. Vai! Teu filho estava distante, em outra cidade. Mas a enfermidade ouviu o nome de Jesus, ouviu a voz de Jesus lá. Aleluia. Jesus está dizendo para essa igreja nessa noite, para essa igreja: eu estou aqui, mas também estou lá. Eu estou aqui, mas... Levanta a mão. Levanta a mão. Eu estou aqui, estou lá. Estou aqui, estou lá. Olha o modelo. Tabassuki, onde carabasubri, onde cai. Xarai, onde caramahai. Olha ele entrando na tua casa, olha. Olha ele entrando pela porta. Olha ele visitando a sala, visitando o quarto. Olha ele na cozinha. Olha ele no quintal. Olha ele fazendo uma varredora. Olha ele varrendo, limpando, dizendo: sai, porque eu cheguei. Aplauda ele. Ele chegou na casa. Glória a Deus. O diabo reinou lá em casa até ele chegar. Aleluia. Mas quando ele chegou, acabou. Giovanni! Não é tu mais não! Giovanni! Não é mais a Rosângela! Giovanni! Não é mais demônio, Giovanni! A partir de hoje eu sou o Senhor dessa casa. Glória a Deus. Aleluia. E hoje ele manda lá em casa. Aleluia. E eu procuro ser um filho obediente, viu? Porque filho desobediente quebra a cara. Se o pai disser não vai, não vai. Se o pai disser fica, fica. Diga: eu saio daqui hoje sem teimar com Jesus. Sem teimar com Jesus. Teima não, irmã. Aleluia. Teima não, irmã. Porque se teimar, vem. Oh, glória. Eu costumo dizer isso, o que, pastor? A plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Plantou, tem que colher. Davi, homem de Deus, tem nem dúvida disso. Segundo o coração de Deus, andava com Deus, mas vacilou, adulterou, matou. E Deus disse: tu está perdoado, mas vai ficar a consequência. Nunca mais sai da tua casa a espada. Diga: a partir de hoje eu vou vigiar mais com as minhas ações. É, meu filho. Porque depois que a pedra é lançada, Oh, aleluia. é desse jeito. Tem coisas que eu ainda como até hoje por vacilo meu no passado. Você sabia disso? Precipitação. Até hoje tem que engolir. Acontece muito em que é isso? Segundo casamento, não é verdade? Você veio do segundo casamento? Tem filho lá? É filho até morrer. E morreu, pastor, não é filho morto. Lá no trabalho, de colega meu de trabalho. Telefone lá doido. Vai dar certo, mulher. Eu vou mandar a pensão. Vai dar certo. Se tu não mandar, eu te taco na cadeia. Eu vou mandar o dinheiro. Tu tem até amanhã. E não te denuncio. Que foi isso? Segundo casamento. Deixou os rabis por lá. Pôs os rabis, come e bebe. Aí o colega meu chegou pra mim e disse: não, ele sabe da coisa que foi.
E fique calado quando a mulher usar o dinheiro, viu? Ela que administra da mulher, então fica calado, ou o homem. Mas é a mulher, né? Geralmente no relacionamento quem traz mais é o homem. Quem traz mais é o homem. Mulher traz também, traz, mas quem traz mais é o homem. Aí o colega meu, Gilvanis, sabe outra coisa? O menino lá comentando lá, vem cá, irmão, que foi, mano? Rapaz, o Juninho, mano, de macho, né? Juninho, macho, mandou pra mulher a pensão da filha dele. Tu sabe o que foi que a mulher fez com o dinheiro? O que foi? Ela fez pro cara que ela vive hoje. Aqueles carros de som, como é que chama? De amor, como é que chama aquele negócio? Me ajuda aí, irmão Zé. Aqueles carros... Loucura de amor, irmã Fábia. Irmão Giovanni, a mulher usou os 300 reais, Giovanni, e fez pro cara lá uma loucura de amor. Pois dê glória a Deus, porque tu mereceu. Vá comendo calado. Glória a Deus. E mande, viu, que senão vai preso. É, irmão. O que ela vai fazer, porque ela não é menor, né? Que vai administrar quem é a mãe, não é assim? Mande e fique calado, ela vai fazer mais loucura de amor. Isso numa hora ainda vai ser preso. Mas está usando pra outra coisa, aí é com ela e a filha lá. Tu tem que mandar, porque senão tu vai pra cadeia. É verdade. Glória a Deus. Vai ou não vai, irmãos? Vai bem ligeirinho. Duas coisas no Brasil que funcionam, viu? Duas coisas, em termos de lei. Pensão alimentícia, não é assim, não, Thelma? E causa trabalhista. Eu fui lá pro centro lá, andando na rua lá, o advogado, meu José, pegando no braço, o que é causa? Eita, é causa. É causa, o que é isso aí? É causa, porque ela sabe que vai ganhar. É Deus. Mas dá valor a causa trabalhista, os advogados. Dá uma rola, chega baba. Dificilmente perde uma coisa. Raridade perder. E pensão alimentícia. Ô, meu filho. Pode ter dinheiro, viu? Mas o irmão Giovanni da sociedade é um alto, vai mesmo vai preso. Pode não ficar lá, mas vai preso. Vamos buscar em casa. Diga a partir de hoje. Tá, fraca, a partir de hoje. A partir de hoje. Vou vigiar com as minhas ações. Vou vigiar com as minhas ações. É, desse jeito. Amém, igreja? Amém. Diga o segundo benefício que o Evangelho traz é cura para o nosso corpo. Eita, Jesus vai curar nessa noite, irmão Luiz. Jesus vai curar nessa noite. Versículo 8, olha por favor, versículo 8. Eu estou pregando nesta noite sobre os benefícios que o Evangelho traz para nossas vidas, usando o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, aonde Filipe chegou pregando o Evangelho em Samaria. Versículo 8, olha aí, igreja, ó. Havia grande alegria naquela cidade. Diga comigo, o Evangelho traz alegria para a minha vida. Eu nem entendo os crentes emburrados. Tem uns crentes bem cultos, tem hora. Que é isso, irmão? Quem costuma dizer isso é Marco Feliciano, né? Parece que batizou foi no pote de vinagre. Batizou foi no tanque cheio de vinagre. É uns crentes todo bicudo, não tem alegria. Tem uns valentes, viu? Tem uns que se você dizer alguma coisa, você pode até pegar um tapa na cara, viu? Outro dia entrando lá na igreja lá, quando eu fui entrando na igreja, mas virou a cara, piscou as costas para mim. Eu passei, mas virou as costas. Que é isso aí, Jesus? Eu disse, Rosana, a irmã não falou comigo não, ela virou as costas para mim. Foi dar a paz do Senhor para ela, não deu a mão não, irmã, Rosana. Aí eu fui saber o que foi. O que foi, mas aconteceu que você virou as costas para mim? É porque você passou por mim ontem e não me deu nem as caras. Olha! A pessoa não é gordeza, irmão. Burrado, né? Enfesada, de um ditado que se fez é bicho animal, não é crente não, irmão. Irmãos, eu era triste. Você era triste. Nós éramos tristes. Mas agora chegou para nós o Evangelho. O Evangelho mudou a minha e a tua vida. A tristeza deu lugar à alegria. Agora eu sou um homem alegre. Agora você é uma mulher alegre. Aleluia! E tem um detalhe, o que é, pastor? Independente da situação, o crente está ali, firme, constante, nos pés do Senhor Jesus.
Amém, meus irmãos? Amém. Olha o que diz o texto. Ó. E havia grande alegria daquela alegria. O evangelho traz alegria para a gente, irmãos. Irmãos, olhem para cá, por favor. Você está diante de um homem que era triste. Deixa eu abrir para os irmãos, aqui, o meu coração para os irmãos poderem entender aqui. Na minha infância, até os meus, acho que 10 anos, os 8 anos mais ou menos, 9 anos, escute. Eu era oprimido, irmãos. Era para me ser uma pessoa hoje louca, doida. Está aí internada em algum lugar de doida, aí, manicômio da vida aí. Escute. Eu saía despido com, sei lá, 5, 6 anos, 7 anos. Eu me escanchava num arame farpado. Ficava lá, passava um pé, Marcelo, lá na brecha do arame, né? Passava lá uma perna lá. E ficava lá o dia todo olhando para cima. O meu pai chamava, minha mãe chamava, não dava nem as horas. Oprimido. Espírito de loucura, querendo me pegar. Vocês vão entender o que eu quero dizer para os irmãos? Era assim a minha vida. Mas Jesus chegou. Entrou em minha vida. Tem luta? Tem, pastor. Tem dificuldade? Tem. Quem não tem? Tem diversidade? Tem. Mas hoje eu sou um homem alegre. Por quê? Porque hoje o meu nome está no céu escrito. Glória a Deus. Oh, glória. Os apóstolos chegaram para Jesus. Senhor, depois da grande comissão, né? Alegre, satisfeito, que foi? Os demônios do teu nome vão embora, Senhor. Alegrai-vos por isso, mas não só por isso. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está no céu escrito. Dê glória a Deus, crente. O teu nome está lá no céu escrito. É. Estamos de passagem na terra. O céu nos aguarda, meus irmãos. Te alegra. Eu sei que tem lutas, eu sei que tem dificuldades. Eu sei que nós temos pelejas, porque passamos por isso mesmo. Mas maior é Jesus na minha e na tua vida. Cristo é maior do que essa luta. Diz para o teu irmão aí, irmã, Jesus é maior do que a tua luta. É maior, Marcelo, é maior, é maior, Gleison. Glória a Deus. Jesus é maior do que essa luta. Aleluia. Jesus é maior, irmãos. Amém, igreja? Amém. Eu sei que tem momentos que é peleja, é adversidade, é lutas. Tá certo? Ah, então detalhe, o que é, pastor? Jesus respeita, tá certo? O que, irmão Giovanni? O que é que Jesus não vai aceitar? Para você poder entender aqui, ó. Escute aqui para você poder entender. Aleluia. Se é tempo de chorar, é tempo de chorar. Amém? Amém. Mas tem crente chorando no tempo de sorrir. É isso que o Senhor não aceita. Eu acho até, não é, só para você entender. Aqui no meio da igreja, só um exemplo, tem um caixão de um parente seu. Aí ele vai estar sorrindo aqui, é? Isso é loucura, irmão. É tempo de chorar? Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. O pastor Agostinho está com problema de enfermidade. Aí para até andar sorrindo na rima graça para cima e para baixo aí. É tempo de orar, de buscar o Senhor. Eu vou cobrar da irmã sorriso direto, é? Isso é loucura, irmãos. Mas o que o Senhor não aceita, sabe o que é? Olha para cá. Tenho que comer. Presta atenção. Tenho que beber. Tá bem de saúde. Tá uma benção, tá empregado. E tá andando bicuda e bicuda por aí. Cheio de... Rapaz, tá bom de se converter, rapaz. Amém, igreja? Amém. Tô falando isso aí. Não tem um pinto para dar de comer. Tá uma benção, tá trabalhando, tem dinheiro, tem recurso, tem saúde. E é zangado com Deus e o mundo. Aí Jesus chega, pois eu vou te apertar. Para tu saber como é que as coisas andam. Amém? Então diga, eu vou me alegrar diante do Senhor, em tempo de alegria. Vai dizendo, mas eu vou chorar diante do Senhor em tempo de choro. O pastor que cobra para os irmãos se alegrar em tempo de choro, aí está errado esse negócio, é de bíblico.
Porque há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então, se está tudo bem, se está dando para caminhar, amém? Se não está morrendo, se não está enfermo, então muda essa cara, crente. É, Deus. Se alegra Aleluia. diante do Senhor, porque o Senhor vive. Glória. Amém? Amém. Vamos continuar aqui para encerrar, para poder orar em nome de Jesus Cristo. Diga, o terceiro benefício que eu recebo do Evangelho é a alegria alegria. no meu coração. Meu coração. E queridos, e o quarto qual é, pastor? Versículo 9, olha aí, ó. Estava ali certo homem, chamado Simão, que anteriormente praticara naquela cidade a feitiçaria, e iludia o povo de Samaria. E o povo de Samaria dizia: este é um homem que é importante. E todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo o quê? Este é o grande poder de Deus. E eles o atendiam porque já desde muito tempo havia o quê? Sido enganados com a sua mágica. Diga comigo, o Evangelho me liberta e me abençoa, me livrando do engano. O bichinho via tudo enganado, igreja. Quem me ouve diz amém? Estamos já encerrando. Estamos já encerrando para a gente orar. Tudo que dizia, do mais velho, mais novo, do mais novo, mais é. Simão Mágico. Eita, menino, é um homem de Deus. Tudo iludido, igreja. Tudo iludido. Vá pegando aí. Escute. Que nesta noite o Senhor nos visite Oh, glória. e abra o nosso entendimento, nossos olhos espirituais. Glória a Deus. Porque tem muito crente, infelizmente, hoje iludido. É. Olhando só para o dom. Igreja, o dom é emprestado. O que conta para o reino dos céus é o fruto. Eu já testemunhei, escute, Oh, glória. eu já testemunhei um homem pregando lá na sede, Aleluia. pregando, Ana Thelma, irmã, presbíteros, todos aqui presentes. Eu vi Deus curar uma mulher que entrou assim, toda se arrastando, a mulher saiu correndo. Eu vi o torta se ajeitando. Eu estava no culto, na sede. Eu vi lá uma mulher com o pé assim, uma perna menor do que a outra. Deus, ele orou e a perna normalizou. Eu estava no culto. Eu vi. Aleluia. Aí, para todo efeito, o que é que você diz? Eita, é o homem de Deus, não é verdade? Eita, que é Deus da cabeça aos pés. Aleluia. Não se iluda, não. Quando terminava o culto, tem o microfone da boca. Oh, Quando glória. terminava o... Tá me ouvindo atrás? Amém. Quando terminava o culto, o indivíduo pegava a oferta, ia para a boate, fazer o que não deve até de manhã. Diga, a partir de hoje, eu não vou julgar ninguém Vou julgar ninguém. pelo dom, Pelo dom. mas pelo fruto. Diz o apóstolo Paulo lá na carta dos Coríntios que o diabo tem capacidade de se transformar em anjo de luz. Aí tem um bocado de crente iludido. Eu vou acular, porque acular Deus usa. Vigia. Oh, glória. Vigia nesse negócio. Eu vou acular porque acular é o homem de Deus. É usado, pastor. Eu creio que Deus usa. Agora, como é que é a vida dele? Oh, aleluia. Como é que é a vida dela? Como é que é ele como esposo? Como é que é ele como pai? Ele compra e paga? Ele é um bom vizinho? Hã? Irmãos, vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar. Diga assim comigo, nem tudo que reluz é ouro. Tá comprando Michelin por ouro, hein, crente? Jesus te pegou. Aleluia. Tem alguns aqui nessa noite, não é todos não, viu? Oh, glória. Comprando Michelin por ouro. Você não queria ouvir Jesus? Pois está aí. Comprando Michelin por ouro. É ouro, pastor, olha a cor, pastor. Tá aí, pastor, olha a cor. Olha pra cá. Que cor essa daqui, que cor é essa? É prata? Prata, né? Não é prata.
É só uma invenção. Tudo de caído. É só aparência, é só uma imitação, não é prata. Quanto foi, pastor? R$2. R$2 foi? Acho que foi R$5, se não me engano. 50 centavos. Olha, eita, pastor, lá o relógio do pastor de ouro, ó. Ixi, errou. Imitação, Natelma. Imitação, irmã Cristina. É só... Pode dizer. Olha, pastor Dionel, zona de prata. Eita, errou de novo. É só imitação. Aí tem um bocado de crente dando título à mulher de Deus. É uma mulher de Deus, pastor. Cai fogo da boca da mulher quando a mulher fala. A mulher marchando e acontecendo. Olha o homem, pastor, é usado. Vai ver a vida dele. Vai ver a vida dela. Aí se coincidir, aí você, eita, é de Deus mesmo. Amém? Amém. É desse jeito. O que o apóstolo Paulo diz, para a gente poder já encerrar, 1 Coríntios 9, 27. Antes que eu vim pregar aos outros, eu me julgo a mim mesmo, para que pregando aos outros não venha como você ser reprovado. Eu me analiso primeiro, eu me ajeito primeiro, eu me conserto primeiro, aí eu vou pregar para os outros, para não ser reprovado. Escute, para encerrar aqui, colega meu, passando lá na cidade, é Fortaleza, colega meu, ele é o obreiro da Assembleia de Deus lá. Aí ele é passando, aí diz que ouviu um pregador no meio da rua, pregando. Irmãos, pensa, pregadorzão de mão cheia. Irmão, introdução e aquele discurso bem formalizado, marciano, um português de aprumado ali, pá, pá, pá. Aí ele disse, meu Deus, que pregador é aquele, Jesus? Está me ouvindo, diz amém? Amém. Eu vou parar para ouvir aquele pregador agora. Quando chegou lá, que olhou o pregador, meu Deus, é o fulano de tal, Jesus. Aquele indivíduo ali, Jesus, briga com o vizinho da direita, briga com o vizinho da esquerda, aquele compra e não paga, aquele dali é um mau testemunho horrível. Eu lá vou ouvir esse, Jesus. Mas dominava a oratória, mas não tinha vida com Deus. Amém, igreja? Amém. Diga, o Evangelho, me liberta de todo engano. É, irmãos. Liberta mesmo, viu? O bichinho de Samaria, para encerrar, tudo iludido. É o homem de Deus. O homem só mágica, mágica. Do mais velho ao mais novo, do mais novo ao mais velho. Eita, que Deus é com ele. Deus usa ele. Nadinha. Aí quando o Filipe chegou pregando o Evangelho, escute, quem me ouve diz amém. Amém. O engano opera até o momento que chega a verdade. Quando chegou a verdade, todos largaram lá o mágico. E foram para onde? Ouvir Filipe pregar. Amém, igreja? Quinta e última, eu encerro para orar por vocês. Vamos lá, quinta e última. Eu deixei para o final o melhor. O melhor benefício eu deixei para o final. Qual foi, pastor? Versículo 12, olha aí. Quando, porém, Filipe lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de quem, igreja? De Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto um homem como um deles. Diga comigo, o maior benefício que o Evangelho traz, está fraco. O maior benefício que o Evangelho traz é a salvação. Glória a Deus. Eu era um perdido e fui achado. Aleluia. Você era um perdido e foi achada. Amém. Nós éramos perdidos e fomos achados. Amém? Mediante o que, pastor? Mediante o arrependimento. Atos 17:30, escute para finalizar. Atos 17:30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens se arrependam. A primeira pregação de Jesus
presbíteros, foi: arrependei-vos, porque a vós é chegado o Rei dos céus. Diga-se arrependimento. Está fraco. Se arrependimento, não há salvação. Não há salvação. Disse João Batista: Herodes, te arrepende. Aleluia. Herodes, essa mulher não é tua. Essa mulher é do teu irmão Filipe. Herodes, tu é um adúltero e tu vai para o inferno se não se converter. Trocando em miúdos para os irmãos poderem entender, parafraseando o texto. Porque adúltero não é do reino dos céus. É necessário o que, igreja? Arrependimento. Pastor, o que acontece quando há arrependimento? Escute para poder encerrar. Diz a Bíblia que quando o homem e a mulher se arrependem dos seus pecados, diz a Bíblia que o Senhor pega os nossos pecados, joga para trás das suas costas e diz: dos teus pecados eu não me lembro mais. Só tem um detalhe: chegou para a mulher pecadora lá, mulher adúltera, não é isso? Mulher, João 8, cadê os teus acusadores, mulher? Senhor, ninguém ficou, pois nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. Diga: isso é arrependimento de pecado. Arrependimento. O maior benefício que eu recebi, escute para encerrar. Agora eu encerro mesmo. O maior benefício que eu recebi não foi cura, não foi a minha mãe ser curada, não foi nada disso. Porque a Bíblia está cheia de gente. Escute. A Bíblia está cheia de gente que foi curada e não ficou com Jesus, deixou Jesus de mão. Guarde isso. Cura não segura ninguém na igreja. Aleluia. Jesus condenou 3 cidades: Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Fez milagre lá no metro, mas não se converteram. Milagre só peça para uma coisa. Para quê, pastor? Atrair multidão. Tá pegando aí? Se aqui soubesse lá em Horizonte, irmã, lá no Janipapeiro, na igrejinha que tem lá, o aleijado sai andando, o cego vê, o surdo ouve. Ei, lá no vizinho o pastor orou e o moço foi citado. Irmã Natelma, cabia aqui não, Natelma. Tinha que encher aqui, ali e acolá. E ela, eita menino, por quê? Milagre atrai. Glória a Deus. Mas não converte. Não converte. Aleluia. De jeito nenhum. O que converte realmente é a palavra pré. A fé vem pelo eu ouvi a palavra de Deus. Aí eu escuto. E eu guardo no meu coração. E ali o Senhor me converte. E a minha vida é mudada para a glória de Deus. Amém? Amém. Diga: a última bênção A última vez. que o Evangelho traz é a salvação. Eu quero nessa noite profetizar sobre a sua vida. Fique de pé, por favor. Fique de pé para a gente poder já orar por vocês. Quem entendeu a mensagem, estão de pregar a mensagem? Eu falei sobre o quê? Os benefícios que o Evangelho. Falei de quantos? 4. Qual foram eles?